Vendo? Toda bela, maravilhosa. Cadê? Cadê? Vocês estão vendo Vitor Vassalli aqui? Lara Lestrange? Não, porque quem manda, né? Quem manda, manda. Quem não manda, obedece. Tirei, demiti. Me xoxaram de manhã e eu voltei belíssimo. Continuando a saga dos meus Isaac Silvas, né? Então, olhem, apreciem, apreciem. A gente tá aqui de novo, agora falando sério com todas e todos e todes, para sequência na programação do Festival Lacração. Estava prevista, né, para acontecer uma fala de um dos nossos curadores, o professor Gilberto, na sexta-feira, só que a gente teve alguns probleminhas e a fala não aconteceu. Então hoje a gente está aqui e vai, enfim, poder ouvir as contribuições do professor Gilberto para o Festival Lacração. É importante dizer, sei que Lara e Vitor já disseram, mas é importante falar novamente. O Festival Lacração é realizado com apoio, incentivo financeiro da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, que fica lá no Ministério do Turismo, por meio da Lei Aldir Blanc. Vou dizer de novo porque nunca é demais. Governo Federal, invista na cultura, traga para dentro do espaço cultural recursos, como aconteceu com a Lei Aldir Blanc. Então a gente pede aprovação da Lei Paulo Gustavo, a gente pede recursos, a gente precisa de dinheiro para fazer os nossos babados, né? Porque, queridos, um look é caro, né? Um cenário é caro, cachê é caro, então a gente precisa do incentivo. Então agora nós vamos ouvir a fala do professor Gilberto. O professor Gilberto é professor no Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes da Universidade de Campinas e tem contribuído para o campo da negritude afro-brasileira a partir das reflexões sobre estética, sobre arte contemporânea, sobre Abdias do Nascimento, a quem eu também agradeço, o Instituto IP Afro, que divulgou a nossa programação. Então, com vocês, o professor Gilberto Alexandre, do Instituto de Artes de Campinas. A gente volta já já com a sequência. É com você. Boa noite, aqui é Gilberto Alexandre Sobrinho e com muito prazer eu estou aqui junto com várias pessoas compondo a abertura desse evento bastante importante para o Brasil, o mundo, que é o Festival Lacração. É um momento extremamente difícil para a vida da humanidade. Estamos numa crise sanitária sem precedentes e dentro desse contexto nós também temos questões emergentes que dizem respeito ao campo político, o que agrava a nossa situação de vulnerabilidade. Então, eu me solidarizo aos familiares, aos amigos, às pessoas que perderam pessoas por esse vírus e faço coro ao contingente brasileiro que luta por dias melhores para a vida do país. O Festival Lacração ele está acontecendo de forma virtual em 2021 e eu tive o privilégio de participar do festival em 2019 na sua forma, na sua modalidade presencial. Um festival situado em Vitória e agora presente nesse contexto em que a vida na tela ela se tornou rotineira, né, como estratégia de sobrevivência diante do vírus, diante da Covid-19. Né? Então, é importante sim, a gente demarcar bem, né, que é preciso
insistir nas nossas atividades com segurança, sobretudo para que a gente possa continuar respirando, sonhando, tendo esperança e pensando no futuro. Mas eu prefiro também acreditar que há alguns campos, como o campo da performance, né, que há uma urgência em retomarmos as nossas atividades presenciais, e embora assim todo o esforço está sendo feito para que a gente se adapte a essas plataformas de exibição, de ensino, de comunicação, de trabalho, mas me parece que especificamente nesse campo que nos une, que é o campo da performance, a gente urge pelo presencial. Embora haja também essa outra modalidade do festival, que é a video performance, né? E retomando um pouco essa experiência anterior, havia um sentido também um sentido político que ficou na minha memória, uma vez que esse festival ele aconteceu no Mucane, né, no Museu Capixaba do Negro, um espaço privilegiado, um espaço importante, um espaço que se constitui pela história da resistência negra capixaba e, por extensão, da história da resistência negra brasileira, né? E dentro dessa confluência, né, um festival de performance e o Museu do Negro, é possível a gente extrair potencialmente eixos conceituais para a gente pensar esses campos de uma maneira muito privilegiada. Então, o que estou querendo dizer é que eu tomo partido do Festival Lacração para adensar um campo de pesquisas que me interessam nessa confluência, né, que eu vou chamar da confluência entre as questões da resistência negra e as questões da resistência LGBT, né? Em relação às questões da resistência negra, isso ficou muito marcado quando o Festival Lacração aconteceu no Museu do Negro em Vitória, né? E há uma prerrogativa no regulamento do festival, né, para que seus curadores olhem com bastante cuidado essa questão da representatividade. E essa representatividade ela não diz respeito apenas à questão racial, ela diz também respeito às questões de gênero. Então é um festival que essencialmente ele lida com o campo da representatividade. Ele é um festival que busca articular-se naquilo que a gente entende como democracia, né? Ou como um modo republicano de compor produção cultural, de fazer com que várias vozes disputam narrativas nesse mesmo espaço. E em se falando de um festival de performance, essa questão da negritude ela se torna bastante interessante, sobretudo quando a gente pensa na associação da negritude com questões específicas da resistência LGBT, porque são trajetórias que se convergem, né, em grupos em que a questão da performatividade ela é bastante presente como um traço cultural, mas também e principalmente dentro disso que a gente entende como a associação entre arte e política, né?
a questão da performatividade, e esse festival ele ajuda a gente a entender bem, ele é um modo privilegiado da gente pensar a performance na associação específica, vamos pensar assim, né, da negritude e da comunidade LGBT, enquanto resistência político-cultural, né, ou resistência artístico-cultural. Então, o Festival Lacração, embora ele não seja dedicado apenas à comunidade negra e LGBT, mas também ele envolve aí um número bastante representativo de participantes. Eu acho importante a gente demarcar essa presença da negritude, que é algo que ela está presente, obviamente, na própria trajetória do seu idealizador e coordenador, que é o Giovanni Lima, um artista e também acadêmico, um trabalho muito sério sobre essa questão, que envolve inclusive a sua poética, onde a sua trajetória pessoal ela participa ativamente do seu processo criativo. Então essa coisa está lá, e é importante que a gente fale sobre essa questão e busque entender essa questão, e o Festival Lacração ele é um lugar privilegiado, no meu ponto de vista, para a gente avançar nesses debates, né? Os debates que envolvem, entre outras possibilidades, que fique bastante claro, porque a gente tem um espaço curto aqui de fala, e eu quero focalizar nisso daí, na maneira como o Festival Lacração me ajuda a organizar, a encaminhar e dar sequência a essa série de reflexões que eu venho fazendo sobre as questões da negritude, convergindo negritude com o universo LGBT, né? Ou pensar a resistência da negritude LGBT num contexto artístico-cultural, né? Há alguns, e para pensar isso, sobretudo do ponto de vista acadêmico, do estudo universitário, é preciso a gente desbravar um campo de conhecimento com pouquíssimas referências específicas para essas questões. Embora nós temos um acúmulo de conhecimento, de experiências, de práticas, de saberes, né, que informam sobre sujeitos negros, LGBTs que estão construindo subjetividades e informando sobre um modo de ser específico da arte no Brasil, isso recentemente chega na universidade, né? Então, a minha perspectiva é sempre olhar para essas experiências, e esse festival ele me permite apostar cada vez mais com segurança nessa ideia, porque há uma abertura para grupos performáticos, daí uma abertura também para possibilidade de entendimento do que é a performance, né? Na medida em que a gente não tem só a performance na sua compreensão como a arte contemporânea, né, que é uma das manifestações, uma das expressões marcadamente, né, desses ciclos recentes da arte, mas aqui a gente tem uma possibilidade de pensar de uma maneira mais ampliada, né, na medida em que a gente consegue perceber, e o festival envolve isso, né, desde a cultura drag queen, isso passa também por cultura popular, cultura de rua, enfim, né, várias possibilidades em que o corpo, a subjetividade e, sobretudo, esses processos criativos
que atravessam esses vários corpos e essas várias vivências em tempos e espaços distintos. Isso permite a gente também ter uma compreensão ampliada sobre a ideia de performance. Então, quando a gente pensa nessa associação, né, especificamente entre negritude e universo LGBT, me parece bastante apropriado recuperar também o pensamento negro, né? E eu gosto particularmente, de pensar junto com Abdias Nascimento, que tem um livro extremamente rico, que foi relançado recentemente, se chama O Quilombismo, o subtítulo é Documentos de uma Militância Panafricanista, e é um livro denso, é um documento intelectual da maior importância para pensar o Brasil, sobretudo à medida em que ele faz uma revisão epistemológica, uma revisão histórico-conceitual sobre vários campos do saber. E há também essa dimensão do próprio Abdias como um intelectual e um ativista, um militante, alguém que intervém e que busca articular novos espaços, novas possibilidades de existência da população negra no Brasil, né? Então, além de toda essa revisão crítica da história, do legado artístico, cultural, religioso, ele passa por questões de gênero, enfim, né? É um livro extremamente denso em sua dimensão de pesquisa. Ele também propõe isso que se chama o Estado, né? O Estado quilombista, né? Justamente a partir da experiência, né? Inspirado nessa experiência dos quilombos. Ali, quando o livro foi lançado, né? Nos anos 80, no começo dos anos 80, a dimensão dos quilombos ela não tinha digamos assim, um respeito acadêmico que depois passou a ter, né? E era uma reivindicação antiga do movimento negro, do qual Abdias Nascimento é um dos seus expoentes mais representativos, né? Olhar a experiência negra no Brasil não a partir da dimensão dos escravos, mas ter a consciência de um povo que foi escravizado, e ter também essa dimensão do sujeito, de homens e mulheres negras que saíram de África e aqui reorganizaram o território e também compuseram, né, fizeram parte dessa formação cultural chamada Brasil. Então, o Quilombismo ele é um livro que traz essa contribuição teórica extremamente significativa para a gente pensar poder e potência do povo negro, né? Bom, isso é uma possibilidade da gente ter um campo conceitual para pensar a negritude. E aí eu acho que quando a gente está lidando com modos artísticos afrocentrados, né, que é uma parte importante do que foi o Lacração na sua versão presencial, e ele também essa participação está continuada na sua modalidade virtual, né? E que a gente não pode perder de vista, né, uma cena cultural que é emergente, mas ela não é, digamos assim, ela não começa agora, né, mas embora na última década você tenha um conjunto muito expressivo de artistas na cena teatral, musical, nas artes visuais e no cinema, uma participação de negros LGBTs quantitativamente de maneira muito expressiva, né? A gente não pode perder essa perspectiva de que nossos passos vêm de longe.
Então, assim, não quero fazer aqui uma historicização disso, mas é importante a gente reconhecer justamente um campo da resistência que atravessa os tempos e que informa, por exemplo, sobre a força poética que a gente observa, por exemplo, em artistas como Luiz Paraíso, Castiel Vitorino, Ventura Profana, Rainha Favelada, para ficar em alguns nomes, né? Sobretudo das artes visuais e dessa composição de uma visualidade muito autêntica e eu diria também bastante específica que instaura outras possibilidades de lidar com e de compreender a arte contemporânea. De tal forma, né, que quando a gente pensa nessa ideia de que nossos passos vêm de longe, eu fico pensando sobretudo em um campo referencial que é ativado por esses artistas e que vem nessas figuras que compõem, digamos assim, né, um repertório já historicizado. Eu estou pensando, por exemplo, em Madame Satã, que remonta a um período, inclusive, anterior a Abdias Nascimento, e toda uma composição de artistas travestis, transformistas, alguns deles retratados já no contexto da ditadura militar, por exemplo, por Madalena Schwartz. E eu fico pensando também em figuras midiáticas impactantes e que estavam associadas ao carnaval, né? Como, por exemplo, Joãozinho 30, como, por exemplo, a figura extremamente significativa do Lafon, né? Então, todas essas figuras, elas de alguma forma, elas ecoam, elas se tornam um campo referencial também performático, né? E do ponto de vista político, existe a articulação do movimento outrora chamado movimento homossexual, né? Que depois se rearticula em torno de letras, né? Da GLS, LGBT, agora uma disputa de narrativas de posição, mas um campo potente do dissenso, né, para a gente pensar o que é o LGBT+. Né? E aí, por exemplo, eu vou pensar no um campo de militantes, né? E aí uma imagem para mim bastante significativa é uma foto tirada nos anos 80 de uma caminhada feita até a Serra da Barriga, num território, uma ocupação estratégica do território outrora o quilombo Zumbi dos Palmares, né? O território do Zumbi dos Palmares, né? O quilombo de Palmares ali no estado de Alagoas, e uma foto que é fácil de ser encontrada na internet, onde a gente tem a figura do Tosta Passarinho ligado ao coletivo Adé Dudu da Bahia, né? Um coletivo que teve uma sobrevida muito importante para a história da militância homossexual brasileira, né? E ao centro, digamos, da imagem, a figura da mãe Hilda, que está montada num cavalo, e ao lado de Abdias e outras figuras. Essa é uma caminhada, digamos, insurgente, uma caminhada de reocupação e também uma performance. Isso faz a gente pensar
numa articulação, digamos que performática, que atravessa as experiências negras diversas e que compõe esse repertório particular de presença, de processos criativos, de luta e de existência negra, né? E com isso, né, nesse mesmo contexto, eu retomo uma entrevista extremamente importante e rica em seus detalhes conceituais, né, naquilo que ela traz de informação pungente para pensar uma dada realidade específica, né? É um encontro de Abdias Nascimento com um grupo de jornalistas homossexuais que faziam uma publicação chamada Lampião da Esquina, que é um jornal extremamente importante do final dos anos 70, começo dos anos 80, dentro desse processo de redemocratização, dentro de uma articulação, né, uma rearticulação, né, de movimentos homossexuais, feministas, negros, também indígenas, né? E ali essa entrevista esse encontro, digamos, do pensamento negro com o pensamento homossexual até então, que era esse modo de se referir ao universo que hoje a gente chama de LGBT, né? E ali é interessante porque é ali que a Abdias anuncia a publicação do quilombismo, e é ali também que ele deixa claro sobre a necessidade de uma aliança estratégica entre as chamadas minorias, né, entre esses grupos e suas lutas identitárias de mulheres, negros, indígenas, que devem compor essa aliança, né? Então, dessa imagem emblemática dessa foto, onde tem essa associação do ativismo, da força ancestral do candomblé, de um dos representantes de um coletivo de luta pelos direitos homossexuais, né? Desse encontro de ideias entre figuras do movimento homossexual e o próprio Abdias, e havia outras figuras ali também nessa entrevista. Esse jornal também está online, é fácil acessar, né? Disso, então, é que a gente vai... a ideia é compor, né? Recompor por meio da coleta desses fragmentos, uma história que é fragmentada, mas não menos potente. E daí eu estou pensando num conceito emergente que eu já apresentei publicamente, né, na Socine, quando eu falei sobre a questão do cinema negro especificamente, né, que é a ideia do queerlombismo, né? Então é pensar justamente a ideia do quilombismo, que é essa trama conceitual do Abdias, onde ele inspeciona uma história e uma epistemologia afro-brasileira, né? E ele faz isso depois da sua vivência norte-americana, né? E aí pensar já não estou pensando nos termos do movimento homossexual nem LGBT, mas também no movimento homossexual e LGBT, onde eu chamo aqui atenção para o termo queer. O termo queer pensado como uma estratégia guarda-chuva de acolhimento de disputas de narrativas, né? Já pensando que não acho que seja uma atitude colonizada, né, quando a gente recupera esse termo em inglês, porque o próprio queer, quando a gente pensa nos movimentos estéticos queer norte-americanos, né, e a maneira como alguns desses expoentes queers eles atravessam territórios e menos do que pensar numa influência do norte sobre o sul, eu estou pensando no Atlântico Negro, né? Ou seja, existe uma comunidade queer do Atlântico Negro. Então o queerlombismo ele assinala um pouco disso. E é um pouco disso que a gente consegue perceber que está muito presente nesses artistas que estão respirando a transnacionalidade,
são artistas de um momento da globalização, mas são artistas, né, dentro dessa orquestração que estão compondo e fazendo coro, né, a resistência afro-brasileira dentro de uma perspectiva em que as questões de gênero e sexualidade elas estão no centro de seus processos criativos. Tá? Então, a minha proposta do queerlombismo é essa proposta, onde a dimensão estético-política ela emerge a partir de rotas estratégicas do Atlântico Negro, onde a questão, inclusive, do norte e do sul ela se desfaz, e eu prefiro pensar em deslocamentos e em estratégias hackers, né? Estratégias hackers de apropriação, de reconfiguração, justamente para a criação de novas existências e novas subjetividades. Né? Essa é uma fala que é mais um recado para vocês olharem trabalhos que trazem essa perspectiva e os outros trabalhos que evocam outras possibilidades também concretas de reflexão. Eu desejo a todos e a todas, a todos, um excelente evento e vamos nos cuidar.